Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Olá! Existem duas coisas que norteiam a vida cristã, os ensinamentos bíblicos e a volta de Jesus. As profecias e a lei de Deus. Só que em alguns livros do Novo Testamento diz que as profecias dos profetas, a lei de Deus, se cumpriram até João Batista. Olha, por exemplo, o que diz em Lucas 16:16. A lei e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nela. Será que as profecias pararam até ali realmente? A lei se cumpriu no Novo Testamento? Hoje nós vivemos um outro momento, um novo concerto? E essas coisas antigas já não têm mais o valor? Será que não existe ainda, após João Batista, a perspectiva de novas profecias? A própria palavra de Deus diz que teriam profecias que anunciariam a volta de Jesus. Por que aqui está dizendo que tudo terminou em João Batista? A lei se findou ali? Esta e outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhado por todo o nosso país. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Só que as respostas são apenas baseadas na palavra de Deus. Portanto, se você quer aprender sobre a Bíblia, se você, ao estudar a palavra de Deus, você está tendo alguns problemas de entender o que a palavra de Deus está mostrando para você, mande para a gente a sua dúvida e nós colocaremos na mira da verdade e responderemos de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Obrigado aí por você já estar acompanhando o programa Na Mira da Verdade, que começa agora. E eu quero cumprimentar meu amigo, professor Leandro Quadros. Afinal de contas, esse é o cara que vai responder para a gente as dúvidas. Como é que vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Contente porque estamos juntos aí em mais um Na Mira. E eu vou aproveitar, Tito, como de costume, mandar alguns abraços especiais aqui. O primeiro para a Leodiz e para o senhor Afonso, que mora em Brasília. Eles são irmãos que acompanham muito Na Mira e gostam do programa. Obrigado, queridos, pelo carinho de vocês. E o outro abraço eu vou mandar para um grupo de jovens muito gente boa que eu conheci no acampamento em Brasília. Eles são lá da região de Brasília. E eu vou mandar um abraço para todos eles aqui, que eu já deveria ter mandado esse abraço, só que eu não encontrava o papel. O Diogo Ramon, Gleidson Gomes, Leonardo Ferreira, Leonardo Vanderlei, Vinícius Ferreira, Rafael Pereira, Guilherme Ferreira, Javerson Ferreira, Tiago Henrique, para todos esses queridos amigos aí, que foram os únicos adversários, Tito, que quando eu joguei contra eles, eles comemoraram o gol que eu fiz, para você ter uma ideia. Então, um abraço para vocês, que Deus guarde a vocês, meus amigos, e que o nosso Criador continue dando a vocês muitas alegrias, acima de tudo, ajudando-os a ver cada vez mais a beleza do amor de Jesus por cada um de vocês.
Ok, professor, muito bem. E a gente já começa mandando abraço também para os nossos ouvintes. Afinal de contas, a rede de rádios Novo Tempo também está conectada com a gente aqui no Na Mira da Verdade. É você que está nos ouvindo aí, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade e participe também mandando as suas perguntas. Para você participar do programa, basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. É só você acessar lá, você vai ver que o programa, assim do lado direito do blog, está escrito que o programa está no ar. Você manda suas perguntas e eu recebo aqui na hora. Ou então, através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @namiradaverdade. A gente sabe que já tem muita gente conectada com a gente aqui. E a pergunta que começa o programa hoje, professor, é exatamente uma pergunta que veio pelo Facebook, a Elizabeth Trivelato que mandou pra gente. Ela diz o seguinte: cessarão as profecias? Afinal de contas, em 1 Tessalonicenses 5:20, diz o seguinte: não desprezeis as profecias. Porém, em Mateus, professor, 11:13 e também em Lucas 16:16, diz que essas profecias e a própria lei se cumpriu em João Batista. É o que eu li aqui no começo do programa. Por exemplo, Lucas 16:16, a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada a cada um que se esforça para entrar nele. Ou seja, dá a entender que as profecias cessaram ali, que não tiveram outras profecias anunciando a volta de Jesus ou preparando para a volta de Jesus, e que a lei também ali se cumpriu, dando a entender de que no novo concerto os 10 mandamentos não têm mais tanto peso como tinha no passado. É isso mesmo, meu amigo? Pois olha, meu amigo, esse texto realmente é muito utilizado e muito mal compreendido por muitos irmãos evangélicos que citam esse texto para dizer que a lei e também o dom profético não tem mais validade na atualidade da era do cristianismo, não é? Entretanto, quando lemos o verso seguinte de Lucas 16:16 e analisamos Lucas 16:16 à luz do texto paralelo que fala do mesmo assunto, e quando também consideramos outros textos bíblicos sobre o tema, percebemos que utilizar Lucas 16:16 para invalidar a lei ou o dom profético, isso é uma exegese. Uma exegese é você colocar no texto algo que ele não diz, ao contrário da exegese, que é o estudo que você faz para extrair do texto aquilo que ele realmente quer dizer. Bom, em Lucas 16:16 é dito que a lei e os profetas duraram até João. Só que no verso 17 está assim: é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Mas será que isso é uma contradição? É dito primeiramente que a lei e os profetas duraram até João. Mas depois Jesus afirma que é mais fácil desaparecer o céu e a terra do que cair um acento sequer da lei. Seria isso uma contradição? Não é uma contradição. O problema é que Lucas 16:16 não está devidamente traduzido. E eu vou lhe mostrar isso de duas maneiras, que vai lhe ajudar a harmonizar Lucas 16:16 com o verso 17. Primeiro ponto. No original grego de Lucas 16:16, o texto está mais ou menos assim: a lei e os profetas até João. Ou seja, não diz duraram até João. Alguns tradutores tiveram a infelicidade, de algumas traduções bíblicas, de colocar o termo duraram no lugar do texto, ao invés de consultar o texto paralelo que nos ajuda a entendermos qual é a palavrinha que deveria estar ali em Lucas 16:16. Ao invés de a lei e os profetas duraram até João, é outro termo que deveria estar ali. Quer saber qual é esse termo? Vamos para o texto paralelo que fala do mesmo assunto. Já que em Lucas 16:16 no grego o texto está assim: a lei e os profetas até João, o que os tradutores deveriam fazer é ir ao texto paralelo para ver qual é o termo que existe lá para completar o termo que faltava aqui.
Quando você vai para Mateus 11:13, você percebe uma coisa muito interessante. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mudou totalmente o sentido do texto. Quando Cristo fala que a lei e os profetas profetizaram até João, está dizendo que os escritos de Moisés, que se refere aqui o termo lei, e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, ele está dizendo que todo o Antigo Testamento cumpriu o seu papel de profetizar sobre o precursor do Messias, que é João Batista, e sobre o Messias, que é Jesus Cristo. Tanto é que a tradução NVI, a nova versão internacional, os tradutores tiveram o bom senso de traduzir Lucas 16:16 da forma correta. Ao invés de colocar a lei e os profetas duraram até João, os tradutores foram ao texto paralelo de Mateus 11:13, onde está o termo profetizaram, e em Lucas 16:16 os tradutores da NVI colocaram o seguinte: a lei e os profetas profetizaram até João. Até João, os escritos de Moisés e os escritos dos profetas cumpriram com o seu papel de anunciar a vinda de João Batista e do Messias. A partir dali, o próprio Messias e em seguida os seguidores dele dariam testemunho, anunciariam a vinda do reino da glória de Deus. E que o dom profético não se encerrou em João Batista, encontramos em várias referências bíblicas. Uma delas foi a que essa nossa querida telespectadora mencionou. 1 Tessalonicenses capítulo 5, não é? Nesse verso, é dito no versículo 20 do capítulo 5 o seguinte: não tratem com desprezo as profecias. Se não é para desprezarmos, é porque as profecias ainda existiram depois de João Batista. Outro texto muito esclarecedor, Atos capítulo 2, versos 17 e 18. E aí com esse texto, Tito, eu finalizo a resposta para seguirmos em outras questões. Essa resposta é ampla, poderíamos citar outros textos, mas vamos dá-la de forma resumida para o nosso amigo para respondermos outras perguntas. Atos 2, 17 e 18 diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Ou seja, o dom profético foi prometido até os últimos dias, até pouco antes de Cristo voltar. Tanto que ali, em Atos 21, 8 e 9, percebemos que as filhas de Filipe, o evangelista, eram profetisas. E quando você vai para 1 Coríntios 14, 1, Paulo diz que ele gostaria que a igreja investisse mais no dom de profecia. Portanto, entendamos Lucas 16:16 considerando o texto paralelo e todo o contexto bíblico, para não cairmos no erro de muitos irmãos sinceros, mas equivocados, que têm utilizado Lucas 16:16 para invalidar tanto a lei de Moisés quanto o dom profético. Ok, professor, muito bem. Eu queria apenas pedir desculpa a você que o nosso SMS, infelizmente, está com algum problema. Já fazem 2 semanas, nós não estamos conseguindo receber as mensagens aqui pelo SMS, mas a semana que vem isso vai estar resolvido, se Deus quiser. Então, nós só estamos recebendo as perguntas através das redes sociais e pelo nosso blog. Para você mandar a sua pergunta, basta mandar para o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai ver que o programa está no ar, você manda suas perguntas, eu recebo na hora. Ou então, acessando as redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @namiradaverdade, tá bom? A pergunta que chegou aqui pelo nosso blog, ela vem de Fortaleza e o Bernardo diz o seguinte: gosto muito do programa e de toda a programação, mas vejo que vocês exageram quando dizem que quem não guarda o sábado da semana está pecando. Pois quando dizem isso, vocês dão a entender que só vocês vão para o céu. E isso não é verdade. Estudo a Bíblia há 15 anos e sei que Deus não favorece ninguém.
A verdade é que só seremos ou não confirmados no céu, no dia do Senhor. Conheço os 10 mandamentos e não negligencio nenhum deles, nem a Bíblia. Jesus trabalhava no sábado. Ele era pecador por isso? Se ele trabalhava na obra, então por que os fariseus que guardavam o sábado como vocês perseguiam tanto ele? Olha aí, professor, essa questão do sábado é importante a gente destacar que ela sempre cai aqui porque, afinal de contas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela guarda o sábado. E a gente fala sempre isso porque não que é uma obrigação de você guardar o sábado, mas é o que a lei de Deus ordena e que no decorrer do tempo isso foi de fato negligenciado, tirado. Como que é essa questão? Será que nós poderemos ser considerados também como fariseus porque guardamos o sábado? E assim como aquele povo do passado que eram legalistas acusavam a Jesus, Jesus afinal de contas trabalhou no sábado, professor? Como é que é isso? Olha, uma questão muito importante desse nosso querido irmão. Veja bem, querido irmão, primeiro ponto, nós não cremos realmente que só adventistas serão salvos. Na verdade, quem afirma uma coisa dessas, ele não conhece o que a própria Igreja Adventista ensina. Se você ouvir um adventista dizer isso, saiba que ele não conhece a literatura da própria igreja dele. Nós cremos que Deus tem 2 igrejas. A igreja visível, que é a igreja adventista do sétimo dia, a igreja da profecia bíblica, para ajudar o cristianismo a conhecer outras verdades bíblicas, e que Deus tem a sua igreja invisível em todas as denominações existentes do mundo. Então Deus não salva a placa de igreja, Deus salva um povo. Agora, na questão do sábado, veja bem, irmão, eu vou fazer uma pergunta para ajudá-lo a refletir. Não em tom de desafio, porque isso não é o nosso propósito, mas para ajudá-lo a refletir. Você disse que observa aos mandamentos e conhece os 10 mandamentos. Eu lhe pergunto, por que você aceita 9 e não aceita 1? Não parece contraditório? Você não pode dizer que o sábado é um aspecto cerimonial da lei, porque ele está no decálogo, ele está entre os 10 mandamentos. Você disse que obedece aos mandamentos de Deus. Eu lhe pergunto, se você adulterar, você não está pecando? Se você mentir, você não está pecando? Se você roubar, você não está pecando? Então por que você só não estaria pecando se profanasse o sábado? Percebeu, irmão? Não tem lógica. O sábado está na parte moral da lei. Por que só o sábado seria um aspecto cerimonial da lei e os outros 9 mandamentos morais? Você percebeu a contradição na qual você, sem querer, se encontra? Você diz que obedece à lei, conhece os 10 mandamentos, mas você escolhe 9 e não quer 1? Quer dizer que se transgredir um dos 9, você está pecando. E se transgredir só o sábado, você não está pecando? Isso é contraditório e não está de acordo com o que Tiago 2,10 ensina sobre o assunto. O texto diz assim: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Por que isso? Porque os 10 mandamentos podemos comparar a uma corrente de 10 elos. Se um elo for quebrado da corrente, a corrente já não existe. Então eu não posso pegar 10 mandamentos e dizer assim, eu quero 9 e 1 não basta. Não posso fazer isso. De acordo com Hebreus 8:10, quando o Espírito Santo implanta a lei de Deus no nosso coração, ele vai nos colocando em conformidade com essa lei. E como o mandamento do sábado faz parte dessa parte moral da lei, então ele também vai ser colocado em nosso coração. E por isso eu não tenho dúvida, querido irmão, que se você se aprofundar nesse estudo, refletir sobre o assunto, você vai chegar a essa conclusão que nós estamos aqui apresentando. E quanto ao trabalho de Cristo no sábado, uma rápida observação: se você ler as referências de Cristo, tendo os embates com os fariseus sobre o assunto, você vai perceber que Cristo nunca é contra o mandamento do sábado. Porque em Lucas 4,16, Cristo observava o sábado. Cristo não trabalhava na carpintaria no dia de sábado. Pelo contrário, Lucas 4,16 diz que ele ia à sinagoga. Agora,
o tipo de trabalho que Cristo fazia no sábado era o de salvar a vida. E isso é lícito ao sábado. Salvar a vida, ajudar os enfermos, ajudar os necessitados. O sábado não é um dia de não fazer nada. O sábado é um dia de fazer coisas diferentes, com princípio de cunho espiritual. Então analise com carinho as referências de Jesus discutindo sobre o sábado. João 5, Mateus 12, Marcos 3, Marcos também capítulo 2, e você vai perceber que Cristo não é contra o mandamento. Ele era contra uma maneira fanática de observar o mandamento. Então, o mandamento do sábado, meu irmão, guardado dentro do princípio da graça de Deus, é um mandamento bonito. Não compra o nosso direito à salvação. Nenhum dos 10 mandamentos compra. Agora, todos os 10 mandamentos são o resultado de um coração transformado pela graça. Então, analise isso com carinho e você perceberá que a sua argumentação aí foi contraditória. Ok, professor. Muito bem. Bom, para participar do programa, acesse o nosso Facebook, namiradaverdade.nt, ou pelo Twitter, @namiradaverdade. E ainda tem o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. E agora tem uma pergunta aqui pelo Facebook. Eu não vou dizer o nome da pessoa que escreveu, ele até botou aqui o nome dele, mas eu gostaria de não dizer o nome dele aqui e vou fazer a seguinte pergunta. Preste bem atenção, professor, essa é muito interessante. Conheci a Novo Tempo há mais ou menos um mês e desde então acompanho o Na Mira da Verdade, sempre que posso. Aprendi muito e aprendo a cada dia mais com os ensinamentos bíblicos. Eu fazia parte do candomblé e hoje estou sem religião específica. Gostaria de saber, por favor, como posso resistir a 2 pecados tão fortes que dominam meu ser. Quero muito servir a Deus, sinceramente, mas o homossexualismo e o vício do cigarro que não há como me livrar. Há alguma esperança na Bíblia para mim? Gostaria muito de visitar uma igreja adventista, mas muita gente me diz que essa igreja é uma seita. Abraço e muito obrigado. Olha aí, professor, ele é muito sincero em dizer que tem 2 pecados acariciados, que ele ainda não conseguiu se livrar: o homossexualismo e o cigarro. E ele também está aprendendo muito com o Novo Tempo, mas já ouviu dizer aí que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, porque afinal de contas o programa Na Mira da Verdade, a Rede Novo Tempo de Comunicação, é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a gente prega o que a gente apresenta a base toda da Novo Tempo está na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então ele diz o seguinte: a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, e como se livrar desses pecados, se é que a Bíblia tem algum antídoto para ele aí, professor? Pois olha, querido irmão, parabéns por você permitir que a palavra de Deus entre no seu coração. Para nós é uma honra sabermos que um filho de Deus como você conheceu a Bíblia por meio do Na Mira da Verdade, que abandonou o candomblé, porque Deus realmente não aprova nada que tenha a ver com feitiçaria e esse tipo de coisa, né? Então, parabéns pela sua sinceridade. Há esperança sim para você, meu irmão. Primeiro eu vou ler um texto para você que se encontra em João 8:32, que diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O conhecimento que você está tendo com a verdade, que é Jesus Cristo e as doutrinas de Cristo, isso vai libertar você. Quando temos um conhecimento profundo da pessoa de Jesus Cristo, somos libertos da culpa, somos libertos do medo, somos libertos dos erros, somos libertos do poder do pecado que nos assedia. Então, um contato cada vez mais íntimo com Jesus e com as verdades dele vão libertar você do vício do cigarro e do vício que você diz ter da homossexualidade. Na igreja de Corinto, meu irmão, haviam diversas pessoas que haviam sido homossexuais no passado, antes do apóstolo escrever isso. Várias pessoas na igreja de Corinto tiveram relações homossexuais e aprenderam na Bíblia que o ideal estabelecido por Deus é a união sexual entre o homem e uma mulher para que haja a procriação, o casamento, a perpetuação da família. Isso de acordo com a Bíblia. E ao falar
a esses corintos, a esses membros dessa igreja de Corinto que eles haviam sido homossexuais, interessante é que Paulo mostra a esperança para eles, e é a esperança que a Bíblia dá para você. Nos versos 9 e 10 mencionam as pessoas que não herdarão o reino do céu se continuarem nas práticas pecaminosas, incluindo da homossexualidade. E no verso 11, olha a esperança. Assim foram alguns de vocês, ou seja, vocês foram homossexuais, praticaram muitas outras coisas mencionadas no contexto. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Perceba, não há pecado para o qual Jesus não ofereça uma solução. Por isso eu lhe garanto, se você continuar se relacionando com Jesus Cristo, continuar estudando a sua palavra, o poder transformador da Bíblia entrará dentro de você e mudará a sua vida. Neste processo de transformação você terá algumas quedas, mas não se preocupe. Pior do que você cair é você não levantar. E se você permanecer firme com Cristo, você perceberá que com o tempo essas quedas não ocorrerão mais. Então continue sendo um amigo de Jesus. Continue buscando e você vai receber todo o poder que precisa para fazer a vontade dele e ser feliz de verdade. Quanto ao adventismo ser uma seita, não acredite na informação dessas pessoas desinformadas. O adventismo, ele possui doutrinas, sim, distintivas, mas crê naquilo que é de mais essencial, a ortodoxia cristã. Cremos na doutrina da Trindade, na divindade e personalidade do Espírito Santo, na doutrina do juízo, na Bíblia como única regra de fé e prática, na doutrina do juízo, na doutrina da salvação pela graça. Então dizer que o adventismo é uma seita realmente é uma demonstração de grande desinformação por parte da pessoa. Ok, professor. Muito bem, o nosso tempo não para aqui. Nós temos que ir para o intervalo, mas aproveite aí. Aproveite esses momentos para você fazer as suas perguntas. Você tem 3 maneiras hoje de mandar as suas perguntas para a gente. Através do nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, você pode mandar as perguntas para ela chegar instantaneamente aqui para mim. Você pode através do Facebook, nós já temos milhares de perguntas aqui para a gente colocar na mira. Facebook é namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @na mira da verdade. Obrigado a você que está aí conectado com o Twitter, conectado com a gente aqui através do programa. E você já está mandando suas perguntas. Tem muita pergunta aqui pelo Twitter, já uma delas vai estar no ar, tá bom? A gente vai para o intervalo, não sai daí não, a gente volta já. Já estamos de volta, agora são 21h33, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. E a você que nos assiste através do canal 14 da Sky, obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você está zapeando aí, caiu aqui na TV Novo Tempo, este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você faz as suas perguntas sobre Bíblia, sobre doutrina, sobre religião, e todas elas são respondidas baseados nesse livro aqui, ó, que é o nosso manual de sobrevivência, a Bíblia Sagrada. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e a sua pergunta poderá estar na mira. A pergunta que chegou aqui pelo nosso blog, para você participar, acesse o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @na mira da verdade. Pelo blog, a pergunta que chegou de Taubaté, a Noêmia Bueno, diz o seguinte: o inimigo pode entrar em nossa casa sempre que quiser? Outras pessoas podem trazê-lo para dentro do nosso ambiente? E se, mesmo expulsando em nome do Senhor Jesus, ele pode permanecer? Como é que é isso, professor? O diabo pode ser trazido para dentro da nossa casa por outras pessoas? Ou ele pode entrar e a gente tem força para expulsar o demônio em nome de Jesus? E será que o condenado ainda pode permanecer dentro de casa? Como é que é? Boas perguntas, amigo. Vou ler 2 textos para ajudar essa nossa
telespectadora. O Salmo 34:7 diz assim: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, se você está com Deus, minha irmã, não importa que tipo de presença espiritual maligna a pessoa que vai visitar a sua casa tenha. Essa presença não pode afetar a sua vida, nem a sua casa. Um outro texto muito importante se encontra em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Portanto, uma pessoa que é amiga de Jesus, tem comunhão com Deus, ela não pode ser tocada pelo inimigo, a não ser que Deus permita por algum motivo que não sabemos. Quando estudamos o livro de Jó, percebemos que há motivos ocultos no conflito cósmico entre o bem e o mal e que o livro de Jó nos ajuda a entendermos. Mas se você tem comunhão com Cristo, pode ter certeza, você pode ficar despreocupada em relação a este assunto. Muito bem, professor. Aqui no Twitter, a participação da turma está muito boa. Como nós falamos aí do sábado, então algumas perguntas aqui chegam relacionadas com isso, tentando provar a não existência do sábado. Por exemplo, o Kid Adílio pergunta o seguinte: me expliquem Colossenses 2, 16 e 17. Esse é um texto clássico, né, que fala sobre o sábado. E ele fala assim, ó: não me venha com a história de que este sábado é anual, porque sábado é sábado. E aí depois, o Danilo Vitória também, com relação ao sábado, diz o seguinte: se Deus é todo poderoso, por que quando Ele criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou? Mas Deus pode ficar cansado? Então aí, professor, com relação ao sábado, tem algumas pessoas que ainda têm algumas dúvidas. E a Bíblia aparentemente mostra algumas coisas que parecem ser controversas. Por exemplo, o texto de Colossenses 2,16 é um deles. Eu queria que você desse uma lida para a gente em Colossenses 2,16, para a gente contextualizar a pergunta do nosso irmão aqui, porque eu quero ver como é que você vai dar a sua resposta aí, meu amigo. Vamos lá, meu amigo. O texto diz assim, ó: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado. E depois, 17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olha aí. Então quer dizer que no Novo Testamento tudo culmina em Cristo. E essas Exatamente. coisas são sombras. Como é que é isso então, meu amigo? Vamos ajudar este nosso irmão. Se ele não gosta da interpretação dos sábados anuais, então ele tem que primeiramente tirar da Bíblia dele Levítico 23, né? Porque Levítico capítulo 23 menciona que o sábado, ele tinha sim uma observância do sábado que era semanal e uma outra observância do sábado que era anual. Então eu vou ver rapidamente aqui, mas eu vou dar para o irmão uma outra interpretação que existe também para esse texto. Agora, a interpretação de que Paulo está abolindo o sábado é ridícula, né? Por que eu digo que ela é ridícula? Porque Paulo, em Atos 16, 13, ele guardou o sábado num território pagão. Ou seja, se ele guardasse o sábado só por ser judeu, seria uma oportunidade espetacular para ele dizer, naquele território pagão, que o dia de guarda foi mudado. Mas ele não fez isso. Mesmo fora da sinagoga, em Atos 16, 13, Paulo guardou o sábado. Então imagine, Paulo, em Atos 16, 13, guarda o sábado, mas em Colossenses ele está abolindo o mandamento. Ou seja, ou ele era louco, ou ele tinha algum outro problema mental que eu desconheço. Então, não é esse o problema de Paulo. Paulo não está abolindo o sábado em Colossenses 2,16. Agora, qual é o problema que Paulo enfrenta em Colossenses 2,16? Antes de eu lhe dizer o problema que ele enfrentava ali, só mencionar para você aqui Levítico 23, que menciona que havia o sábado observado semanalmente e também sábados celebrados anualmente, que eram festividades religiosas chamadas também de sábados, porque havia um descanso nessas festividades. Então Levítico 23, 3, por exemplo, fala de o dia de sábado sendo comemorado semanalmente.
Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e reunião sagrada. Bom, aqui é claramente um sábado celebrado semanalmente. Já em Levítico 23, no restante do capítulo, você percebe, por exemplo, no verso 32 o seguinte: é um sábado de descanso para vocês e vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. Ou seja, aqui é um sábado diferente. Não é um sábado comemorado semanalmente, mas uma festividade celebrada anualmente, que era chamada de Dia da Expiação. Então nós não podemos negar que haviam diferentes sábados. Agora, realmente, dizer que Paulo está tratando desses aqui é questionável é um aspecto questionável. Por quê? Há 2 interpretações para esse texto. Primeiro, que Paulo realmente se refere às festividades celebradas, chamadas também de sábados, e que apontavam para Cristo que viria no futuro. Uma outra interpretação é que Paulo está realmente mencionando aqui o sábado semanal, porém, ele não está sendo contra a observância do sábado semanal, mas sendo contra uma observância do sábado e de outras festas religiosas num contexto sincretista religioso da igreja de Colossos. Quer ver uma coisa interessante? Paulo lidava com algumas heresias na igreja de Colossos. No verso 18 diz que eles adoravam anjos, e nos versos 21 a 23 diz que eles praticavam o ascetismo, ou seja, privavam o corpo do prazer físico para poder crescer espiritualmente. Privavam o corpo do prazer tanto de um bom alimento quanto da atividade sexual com o cônjuge. Paulo lida com essas heresias. É difícil imaginarmos, amigo, que o sábado semanal e as festividades religiosas do Antigo Testamento fossem heresias como a adoração a anjos e como o ascetismo. É óbvio que não, porque se o sábado fosse uma heresia e as festividades também, então Deus é o herege, porque foi Deus quem criou essas festas. Então Paulo está condenando a celebração de festividades religiosas e quem sabe também o sábado semanal, não o mandamento em si, mas a celebração dessas festas no contexto pagão e sincretista religioso da igreja de Colossos. Então, interprete o texto corretamente e lembre-se de Atos 16:13. Como é que Paulo guardaria o sábado num território pagão e depois diz que o sábado não precisa guardar? Só se ele tivesse algum problema mental. Quanto a Deus cansar no sábado, cansar, é óbvio que Deus não se cansa. Isso está em Isaías 40:28, que diz assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Deus não se cansa. Agora, por que Ele descansou no sábado? Porque o termo descansar não tem o significado apenas de repousar. O termo descansar também tem o significado de cessar. Deus descansou no sentido de cessar a sua atividade criativa. Então, Ele criou o mundo em 6 dias, ao 7º dia Ele não criou nada, Ele havia cessado. Então Ele cessou as suas atividades. Por quê? Para passar as 24 horas do sábado curtindo o que Ele havia criado juntamente com o ser humano. Agora, não sei se você atentou para um detalhe de Gênesis 2. Gênesis 2:3 fala que Deus descansou no sábado, ou seja, cessou as suas atividades. Mas tem uma outra coisa aqui, meu irmão, muito séria e que você não deveria ignorar. Diz aqui que Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Eu lhe pergunto, algum ser humano tem autoridade para mexer em algo que Deus abençoa e que Ele santifica? Analise. Outra coisa, tem base para o argumento absurdo de que Deus considera todos os dias da semana iguais e santos? Não tem base? A Bíblia diz que Deus abençoou e santificou o sábado. Então como é que você vai dizer que é o domingo? Querido telespectador e ouvinte, seja sincero e honesto com a Bíblia.
Se os pais da igreja primitiva guardaram o domingo, isso não me importa. Minha regra de fé não são eles, minha regra de fé é a Bíblia. Então, cuidado. Cuidado. Muitos irmãos evangélicos reclamam dos católicos, dos irmãos católicos, por usarem a tradição acima da Bíblia, mas muitos irmãos evangélicos fazem a mesma coisa. Colocam a tradição dos pais da igreja acima da Bíblia para defender a guarda do domingo. Cuidado com isso. Muito bem, professor. Aqui no programa Na Mira da Verdade, você pode fazer as suas perguntas sem preconceitos. Mas este é o programa que apresenta a verdade. Só que agora tem um momento da mentira. Eu tenho me deparado com muitas mentiras doutrinárias ao longo do tempo, mas nessa semana eu decidi abordar uma que chegou às minhas mãos, uma das maiores mentiras que eu já vi na minha vida, né? Então, tem um texto aqui em Gênesis capítulo 3, né, verso 6, que fala claramente o seguinte: quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter o discernimento. Tomou do fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Você acredita que há uma heresia por aí dizendo que este termo comer é simbólico? E que, portanto, Eva não comeu literalmente de um fruto proibido, mas que o termo se refere a uma atividade sexual adúltera, que diríamos assim que ela teve com a serpente? Eu vou lhe dizer que, além disso ser uma bobagem, isso é uma mentira violenta. Qual é a base para essa mentira? E como podemos provar que isso é uma mentira? Bom, o indivíduo que tem uma imaginação muito fértil utilizou, por exemplo, textos de Cantares, inclusive um de Provérbios, para dizer que este termo se refere na Bíblia à atividade sexual. Por exemplo, Provérbios, vou ler para você, capítulo 30, versículo 20, diz assim: este é o caminho da adúltera, ela come e limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Já que o termo comer aqui é empregado de forma simbólica para o adultério de uma mulher, então a pessoa que elaborou essa heresia disse que o mesmo significado deve existir lá em Gênesis. Precisamos ter um mínimo de conhecimento das regras de interpretação da Bíblia. Você não pode pegar um texto histórico como Gênesis e pegar um texto poético em Provérbios e interpretar do jeito que você quer. Isso é desonestidade com o texto bíblico. Você precisa ler um livro de hermenêutica, de interpretação do texto bíblico, para saber que um texto histórico se interpreta de uma maneira, um texto poético de outra, um texto apocalíptico de outra, uma narração se interpreta de outra maneira, uma poesia. Então, cada tipo de texto, cada figura de linguagem na Bíblia tem uma forma de interpretação. Então, quando a Bíblia fala que Eva comeu do fruto, não está falando de uma relação adúltera com uma serpente, está falando da sua atitude de desobediência em tomar do fruto proibido. Tanto que o contexto do capítulo 3 diz que eles tinham à disposição para comer um fruto literal chamado árvore da vida. E em Gênesis 3, 21 e 22, Deus expulsou os jardim do Éden para não comerem deste fruto, a fim de não terem a imortalidade perpetuada, sendo eles pecadores. Então é óbvio que Gênesis é literal e Provérbios fala de um outro aspecto. E, portanto, meu amigo, tenha muito cuidado. Há muitas pessoas que interpretam a Bíblia sem critério algum e isso acaba fazendo surgirem novas igrejas sem nenhum embasamento bíblico, confundindo as pessoas. E aí a religião, ao invés de ajudar as pessoas, acaba prejudicando por causa dessas interpretações falsas e mentirosas em torno da Bíblia. Ok, professor, mais uma aí desmentida. Muito bem, agora já que você falou também nesse contexto aí sobre textos apocalípticos, tem uma que chegou aqui pelo nosso blog, quem mandou foi o Antônio de Santa Luzia, Minas Gerais. Ele diz o seguinte: como vocês explicam a literalidade do milênio se Apocalipse é um livro simbólico?
Quero ouvir sua resposta. Tchê, olha aí, o cara tá te chamando aí, ó. Usou tchê. Tá mexendo contigo. Tchê é uma palavra mágica. Olha aí, ó. Agora isso é coisa boa. Isso é coisa boa. Como é que você vai explicar, então, a literalidade do milênio na Bíblia? O que quer dizer? Quer dizer que durante 1000 anos, o milênio é a doutrina onde prega de que durante 1000 anos os salvos estarão no céu e aqui na terra o inimigo vai estar preso. Agora a pergunta que chegou também pelo Facebook, vou aproveitar e colocar. A questão é a seguinte, na época do milênio, vamos acrescentar aí a pergunta. Certo. Na época do milênio, depois que você explicar a literalidade, as pessoas que não foram ao céu, que não foram salvas, estarão perambulando aqui pelo mundo? Como é que é? Boas perguntas. Primeiro, como sabemos que a doutrina do milênio é literal se o Apocalipse é simbólico? Veja bem, o Apocalipse é um livro simbólico, porém ele possui doutrinas literais ali no meio dele. Possui textos e trechos literais. Como que nós podemos saber isso? Bom, se você ler Apocalipse 20, você perceberá que ele realmente possui vários elementos simbólicos. Porém, tem um acontecimento que é literal e que mostra a literalidade do milênio. Vou ler para você Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, nem tinham recebido a sua marca na testa e nas mãos. Até aqui, simbólico. Agora, olha, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja, os 1000 anos se encontram no capítulo simbólico. Porém, um acontecimento literal está ligado ao milênio, que é a ressurreição. Tanto que no verso 5 diz assim, o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então sabemos que o milênio é literal. Por quê? Porque ele está ligado a um evento literal que é a ressurreição. Então o capítulo é simbólico, mas a ligação do milênio com um evento literal nos mostra que esse trechinho se torna literal. Agora, se os mortos continuarão perambulando na terra durante o milênio, o próprio verso 5 diz que não. Diz aqui que o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Ou seja, enquanto ocorrer o milênio no céu, as pessoas que foram mortas pelo resplendor da glória de Cristo, de acordo com 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, esse texto indica que elas permanecerão mortas. Por isso, amigo, a ideia de que há uma segunda chance de salvação durante o milênio é antibíblica. É antibíblica. A oportunidade de salvação é apenas em vida, agora, antes de Jesus voltar em glória e majestade. Muito bem, professor. Pelo Facebook, a Patrícia Andrade diz o seguinte: sou da congregação da Assembleia e o pastor disse em um estudo bíblico que Jesus não ouve as orações dos arrependidos, dos desviados e daqueles que não seguem corretamente. Eu não concordei por inúmeros motivos, mas queria ouvir a explicação de vocês. Deus abençoe. Eu creio que ela esteja se baseando, ela não falou aqui, mas eu imagino que ela já esteja baseando-se em Hebreus, ou o pastor ali deles, está baseando em Hebreus 6 a partir do verso 4, porque é interessante o que fala aqui. Leia para nós, a partir amigo. do verso 4 diz o seguinte: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Ora, quando a gente lê esse texto, aparentemente dá-nos a entender que, uma vez que nós já fomos convertidos e agora recusamos isso, saímos, nos afastamos, a gente não vai se arrepender de novo, não há arrependimento mais, Deus não aceita mais o arrependimento. Será que é isso, professor? Porque senão eu caí ontem, eu me arrependi, será que Deus não aceitou meu arrependimento? Como é que é isso?
Sabe, amigo Tito, que por muito tempo esse texto de Hebreus 6, 4 a 6 foi usado para dizer que as pessoas que se apostataram ou que saíram, abandonaram a fé, não tinha mais retorno para elas. E muitas igrejas, há séculos atrás, não recebiam mais as pessoas que tinham se apostatado. Depois, com o crescimento da hermenêutica, que é a ciência, né, que interpreta o texto bíblico, se percebeu que o texto não está dizendo isso. Percebeu-se que esse texto, para ser compreendido, tem que ser estudado à luz de Hebreus 10, 26 a 31. Então eu vou ler aqui para nós, para que essa nossa querida irmã da Assembleia de Deus possa ajudar ao pastor dela a ter uma compreensão mais devida do texto. Que diz o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, o tipo de pecado para o qual não há perdão é não só o pecado de apostasia em si, é a pessoa que se apostata e peca deliberadamente, ou seja, essa pessoa endurece tanto o coração que ela mesma diz: eu não quero mais saber do Evangelho, eu não quero mais saber de Deus. Então é para esse tipo de pessoa que não haverá perdão, porque chegará o momento em que ela terá endurecido tanto o coração que terá fechado os ouvidos espirituais para a voz do Espírito Santo. Agora, se uma pessoa se apostatou, peca, né, e busca Deus, claro que Deus ouve a oração dela. Agora, tem um detalhe: se a pessoa de livre e espontânea vontade diz assim: eu não quero saber nada de Deus, não quero saber nada da lei de Deus, Deus vai continuar ouvindo as orações dela. Só que Deus vai respeitá-la, a decisão dela. E por isso Provérbios 28, 9 diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão abomináveis. Então isso fala de alguém que se recusa conscientemente a aceitar os apelos de Deus. Então a explicação do pastor pode estar sim parcialmente correta, mas não pode estar totalmente correta, porque há muitas pessoas que não cometem esse pecado deliberado de Hebreus 10, 26 a 31. Por isso, com certeza, devemos orar por elas, e o Senhor Jesus ouve sim o pecador que está ansioso por voltar a Ele. Ok, professor, muito bem. As perguntas do Facebook estão muito boas, muita gente participando. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Mas eu queria aproveitar esse momento e oferecer para você essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista que nós oferecemos todos os programas, porque não é apenas uma revista, é um curso bíblico completo. Você pode ter essa revista, este curso bíblico, aí na sua casa, de graça. Basta você acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você entra lá no nosso blog novotempo.com/na mira da verdade, você vai ver a foto dessa revista. Você vai clicar nela e você vai ser direcionado para um lugar onde você vai preencher os seus dados postais para que ela possa chegar certinho para você. Para você recebê-la gratuitamente, acesse lá novotempo.com/na mira da verdade e peça hoje mesmo, ela é gratuita. Tenho certeza que você vai aprender muito a manusear bem a palavra de Deus, fora aprender sobre religião, sobre os conceitos bíblicos para a sua vida. Eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. Espera aí que caiu aqui. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. Este é um livro onde nós podemos desvendar os mistérios da nossa vida. Às vezes tem coisas que a gente não consegue entender bem o porquê acontece na nossa vida. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, quando você a busca com sinceridade, você vai encontrar. E parece que às vezes a leitura é difícil de compreensão. Peça a orientação de Deus, tenho certeza que Ele vai te ajudar. E essa revista, Verdades para o Tempo do Fim, é uma forma que você tem para você aprender mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Peça agora mesmo e faça como milhares de pessoas já estão fazendo, já fizeram, pedindo a revista. Infelizmente, o nosso programa acabou. A gente vai nos encontrar na terça-feira que vem. Professor, você já está preparado? Terça-feira que vem tem muito mais perguntas para você. Agradeço aí por você hoje nos esclarecer muitos assuntos aí que estavam na mira da verdade. Eu que agradeço, amigo, pela tua amizade, a companhia de sempre. Que Deus abençoe a você, amigo telespectador, amigo ouvinte, internauta. Muito obrigado pelo seu carinho. Que aquilo que você buscou no programa hoje você tenha encontrado, que a paz
de Deus que excede todo entendimento faça parte da sua vida. E nunca se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar unicamente a Bíblia, terá coragem de lhe responder. E sempre os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!